tarde a todos. Salve Maria. A campanha da fraternidade nos ajuda a bem celebrar a Quaresma. Ela não se encerra com o término da Quaresma, prolongando-se até 2024. Este ano, com o tema Fraternidade e Fome, somos convocados a considerar a fome como referência para nossa reflexão e nosso propósito de conversão. O objetivo da campanha da Fraternidade 2023 é sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentar o flagelo da fome sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, em união e fraternidade, nossa Diocese celebra a abertura da campanha da fraternidade nos 3 regionais. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe Padroeira, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, principalmente nas abandonadas, esquecidas e famintas. De pé, recebemos Padre Ronaldo e seus celebrantes. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, e sermos o mundo da certeza, da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dá-lhe vós mesmos de comer, dá-lhe vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar, e sacia a nossa pobreza, para o mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dá-lhe vós mesmos de comer, dá-lhe vós mesmos de comer. Meus queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Diante de Deus, coloquemos as nossas falhas para bem celebrarmos esses santos mistérios. No íntimo do nosso coração, vamos depositar no altar do Senhor as nossas fragilidades. E nós vamos pedir perdão a Deus pelas vezes em que nós vencemos e deixamos com que a tentação tome conta do nosso ser. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Tem alguma intenção para colocar? Gostaria de colocar a intenção do meu irmão que foi internado ontem, de volta para a clínica, né? Deus passa na frente da vida dele. Eu quero colocar a minha irmã também, que está hospitalizada. Deus dá ela a recuperação. Coloca a intenção do meu cunhado, que foi internado também, uma semana em casa, uma semana internado. Nós estamos esperando, né? O Senhor fazer um milagre da cura. Colocamos também a intenção dos proprietários da casa, que nos acolhe, que Deus possa ser sempre a luz e o guia de toda a família. Concedemos, ó Deus onipotente, que ao longo dessa quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo, corresponder a seu amor por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Primeira leitura. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 9, 3, de 1 a 7.
O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais deles, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também para o marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram camas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cantemos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos
pecamos contra vós. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado o mundo, mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Por isso, não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou condenação para todos os homens. Assim trouxe o ato de justiça de um só, trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Foi feito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará numa situação de justiça. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse:
vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a Quaresma é um tempo sagrado para que todos nós possamos assim aprofundar o plano de Deus e rever também as nossas próprias atitudes cristãs. E nós podemos perceber que nós somos convidados a fazer com que a gente possa estar no deserto. E nesse tempo do deserto, nós somos convocados a fortalecer a nossa vida para que a gente possa, de fato, fazer com que a gente possa vencer todas as tentações. E vencendo todas as tentações, nós vamos fazer com que os planos de Deus possam fazer parte da nossa vida. E quando nós olhamos as leituras, a nossa primeira leitura, a gente pode observar que Deus criou o homem para a felicidade, para a vida plena. E no entanto, o homem, ele preferiu construir o seu paraíso do seu modo. E construindo o paraíso do seu modo, aquele homem, ele rompeu o projeto de Deus. E ele, portanto, é aquele que sente nu. E a gente pode assim observar que diante dessa nossa primeira leitura, esse homem é aquele que quebra a origem da vida nova, a vida nova em Cristo. E com isso nós podemos assim observar que nesse livro de Gênesis, na nossa primeira leitura, a gente pode assim constatar algo muito importante, que Deus é aquele que nos dá a felicidade para que a gente possa, portanto, vivenciar a graça sem o pecado. Mas é justamente através daquele homem, daquela mulher, que o pecado vem. E nós somos pecadores. Mas é claro, sem sombra de dúvidas, que nós devemos, portanto, sempre fazer opção pela graça e não pelo pecado. E nesse tempo de Quaresma é um tempo propício para isso, para que a gente possa afastar todas as tentações de nossa vida e poder reconstruir em nós um caminho novo. O salmista de hoje, ele nos diz com toda convicção: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. E é claro, nós que invocamos a Deus, nós que pedimos piedade a Ele, nós somos convocados sim a ter a certeza que o amor dele é imenso por cada um de nós. E seja qual for os nossos pecados, os nossos erros, Deus está ali para nos acolher, para nos perdoar e para nos amar. E já na nossa segunda leitura, nós podemos perceber aí algo muito importante, onde Deus ele propõe a Adão a felicidade. E Jesus também é aquele homem que propõe também, através da presença de Deus, a felicidade. E a gente vê que o esquema de Adão foi um esquema de quê? Que não encontrou felicidade. Foi um esquema de egoísmo, de sofrimento e morte. Já o esquema de Jesus foi um esquema de vida definitiva. E quais dos dois esquemas nós realmente aderimos? O da morte ou da vida? O do pecado ou o da santidade? E já dentro do nosso evangelho, nós podemos perceber que Jesus também no deserto ele foi tentado. E aparecem as tentações do Senhor no deserto. E o plano de Deus é qual? É para que a gente possa vivenciar a santidade, para que a gente possa romper o pecado da nossa vida e construir o bem. E muitas vezes nós aderimos simplesmente o pecado e não aderimos o bem. E a gente vê que Jesus ele foi tentado pela riqueza, ou seja, Jesus ele é tentado a transformar as pedras em pães, como no tempo do maná. E a gente vê que ele vem dizer que nem só de pão vive o homem. E a gente olhando esse Cristo que fala isso, ele vem mostrar para todos nós que nós também devemos romper o pecado da nossa vida para que a gente possa vivenciar a graça de Deus. Jesus, ele poderia também ter escolhido um caminho novo, mas ele quis o caminho do Pai. E a gente vê que diante desse caminho do Pai, através daquela multidão, Jesus é aquele que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E a gente vê que muitas vezes, diante dos problemas e soluções, diante dos problemas sem soluções, nós também tentamos o Senhor Deus. Nós perguntamos ao Senhor: por que aconteceu isso comigo? Para que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse conosco? E a gente vê que aparece também a tentação do poder, onde o tentador é aquele que de fato
mostre o Senhor, para que ele possa escolher o caminho, para que aquele reino todo pudesse ser dele. E a gente vê que Jesus é aquele que fala com toda convicção: só a Deus adorarás, não a ninguém e não a homem que nós devemos adorar. E com isso a gente pode ver que as tentações do Senhor é as tentações também que surgem na nossa vida. E como nós estamos relacionando com essas tentações? E portanto, nesse tempo de quaresma, é um tempo de oração, penitência, conversão. Tempo esse que nós somos convocados, chamados a vivenciar a graça de Deus. E que nós, através da graça de Deus, possamos sobretudo fazer com que o Senhor venha até a cada um de nós, fortalecendo a nossa vida, a nossa fé diante do projeto do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos colocar diante de Deus as nossas preces e após cada invocação nós iremos responder. Renovai, Senhor, o vosso povo, todos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, para que a vossa igreja, nutrida pelos sacramentos e obediente ao vosso mandato, seja instrumento de caridade e de serviço aos irmãos famintos que nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, que nossa Eucaristia faça ecoar o grito de Jesus tão atual. Dai-lhe vós mesmos de comer, para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil que nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, que a Eucaristia, enquanto pão divino e sagrado, nos ajude no compromisso social e provoque em nós uma transformação e um olhar diferente frente às mazelas sociais, de modo especial à fome que nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, pela nossa comunidade de fé, para que, iluminada pelo Espírito Quaresmal e impulsionada pelo tema da campanha da fraternidade, possa experimentar uma profunda conversão aos valores evangélicos e colocá-los em prática na assistência espiritual e material dos nossos irmãos e irmãs que nós nos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. E vamos concluir rezando a oração da campanha da Fraternidade 2022, todos juntos. Pai de bondade, Ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós os pedimos: inspirai-nos os sonhos de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado na indiferença com a vida. E Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. e vamos colocar diante de Deus tudo que temos, que somos, cantando. Quem não recebeu Cristiano, meu Deus? Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos da nossa jornada, repartidos na mesa do reino,
para sempre. Pelos mares, os rios e as fontes nos recordam a tua justiça, que nos levam no horizonte, Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em suas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, ao nosso bem e toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a essas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o testemunho, o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna. Com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Eu creio, mas aumentai a minha. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu creio, mas aumentai. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Nós, um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Marco Aurélio, Evaristo, Bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja Irmã, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que partiram desta vida, colhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por
Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei Que salvo. o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus.
feitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com esse pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe. Essa messe é grande, Senhor, que os operários são poucos. Vem cá. Eu vou. Parabéns Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o nosso grande aniversariante. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora, que derrame as bênçãos sobre os nossos irmãos aniversariantes e sobre todos nós aqui presentes, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na alegria de servir o Senhor, que possamos ir em paz e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Vocação e missão da igreja, responder ao apelo do Senhor. Recebemos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Como mestre a nós recorremos, ajudai-nos a conviver, recordai-nos o que nós devemos. Dá-lhe vós mesmo de comer, dá-lhe vós mesmo de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa pobreza, para um mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos do que nós devemos. Dá-lhe vós mesmo de comer, dá-lhe vós mesmo de comer.